Alvorada, lá no morro, que beleza. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso Alvorada Podcast. Eu me chamo Sérgio Cunha, sou professor da Rede Pública Estadual, professor de História, e estou aqui junto com duas pessoas, dois ilustres convidados aqui, o companheiro Joselício Júnior, conhecido carinhosamente como Juninho, e a nossa amiga Monique Gomes, do Coletivo Raiz, daqui a pouco vai se apresentar para a gente. E dizer que o objetivo desse projeto é a gente fazer reflexões sobre a escola pública, né? Discutir as questões relacionadas às humanidades mesmo, né? A questão do racismo, da luta contra o machismo, contra a homofobia, discutir a questão do clima que a gente tem vivido, discutir as questões das pessoas com deficiência. Então, a nossa perspectiva é apontar soluções, reflexões, como que está a escola hoje e os direitos dos professores, das professoras, como que a comunidade tem participado da escola junto com os estudantes. Então, esse é o objetivo do nosso podcast. E hoje a gente vai falar aqui sobre o Islã, né? Então, tem duas pessoas aqui que tem uma que é pesquisadora, no caso do Juninho, e a Monique faz parte de um coletivo de Islã. E eu acho que o nosso bate-papo hoje vai ser muito interessante. Então, vou começar aqui com o Juninho. Juninho, que prazer te receber aqui, meu camarada. Muito legal, fazia tempo. Junto, como te falei, fazia muito tempo que a gente queria ter você conosco aqui. Muito interessante. Então, se apresentar aqui para as pessoas, daqui a pouco eu passo um pouquinho para a Monique, se puder. Quem é o Juninho? Pois é. Bom, Serginho, primeiro, parabéns por essa iniciativa tão importante, relevante, né? Que combinar dois temas importantíssimos, né? Que é a educação e também a comunicação, né? Sim. Então, usar as ferramentas de comunicação para falar sobre educação. Como você disse, eu me chamo Joselício Júnior, mais conhecido como Juninho, desde moleque, né? Conhecido Sim. como Juninho, e aí os apelidos que ficam pro resto da vida. Eu costumo até brincar que, na verdade, Juninho virou o nome, né? E o vulgo é Joselício Júnior, né? É verdade. E não tem jeito, viu? Porque todo mundo me chama de Serginho também. Serginho, já... Grandão, quase... Você falou Sérgio Cunha, eu quase escrevei quando você falou Sérgio Cunha. Quase que eu não sabia quem era, né? Mas é isso, eu sou jornalista de formação, sou morador da periferia de Embu das Artes, com Jardim Santo Eduardo, e tenho uma trajetória aí de atuação, de militância política, partidária, desde jovem, desde o movimento estudantil, passando pela militância no movimento negro, e também uma trajetória na produção cultural, né? Então, participamos lá da primeira geração dos saraus periféricos, dos Sim. pontos de cultura. Então, hoje eu sou um pesquisador dos slams, mas antes de tudo, eu sou um produtor cultural periférico, né? Tenho esse entendimento aí, né? Você transita entre educação, cultura e comunicação. Eu transito muito nesse campo da cultura, comunicação, política. E aí é um pouco desse lugar que a gente vai fazendo várias coisas, né? E mais do que ninguém sabe da necessidade de combinar educação e cultura, né? Sim, com certeza, com certeza. E no mestrado eu estudei sobre cultura periférica, particularmente o Islã da Guilhermínia, e agora no doutorado estou fazendo justamente esse papo entre educação e cultura, né? Essa relação dialética, digamos assim, entre a cultura de rua e a educação. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Legal. Tem muita pergunta sobre isso. Monique Gomes, quem é você, moça? Eu sou Jennifer Monique, moro em Cotia, Jardim Japão, Caucaia do Alto, ali próximo de Biúna, próximo de Caucaia. Tenho 21 anos, sou estudante de Ciências Sociais, sou uma articuladora cultural. Legal. Faço parte do Coletivo Raiz, que é um coletivo que reside em Cotia, participantes também, junto com o Cauê e a Suiane. E nosso trabalho é levar a cultura para qualquer lugar que seja. Nas escolas, nas praças, em casas de cultura, qualquer lugar
na biblioteca. Convidou, a gente estamos indo. Que legal. E... Que cabelo lindo você tem, viu? Obrigada. Muito bonito seu cabelo. Quando ela entrou, eu falei, meu, tem que falar isso pra essa moça. Parabéns. Eu tô um pouco nervosa. Sim, normal. Mas tô muito feliz pela oportunidade. Agradeço vocês novamente por terem me convidado. Tá. E vou me soltando no meio do conversa. Que bom, que bom. Ó, Juninho, conta pra gente um pouquinho, meu amigo, de como tem sido essa experiência, como é que foi essa experiência da sua pesquisa sobre o Islã interescolar. Fala um pouquinho pra gente das dificuldades, como é que você sentiu de mais complexidade para conseguir sobre essa temática na escola. Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que tem muita gente querendo ouvir, que quer levar o Islã para a escola, e partindo de algumas impressões de um pesquisador, eu acho que isso ajuda bastante. Fala pra gente. Então, na verdade, eu tô no meio da pesquisa, né? Ah. Então, eu tô no segundo ano do meu doutorado. Então, eu tô iniciando a pesquisa de campo, né? Onde eu vou... Então, daqui um ano, daqui uns 2 anos, eu vou ter mais elementos para trazer mais sobre esse cotidiano, né? Da escola, dessa relação da escola com a cultura. Mas, obviamente, que a gente tem por que a gente chegou nesse tema e tem um repertório anterior. Nesse ponto, né? Então, primeira coisa que me chama a atenção, Serginho, é que eu acho que uma das lutas democráticas mais importantes que a gente teve ali na última redemocratização do Brasil foram as lutas pela universalização do acesso à educação, né? Então, nem todo mundo sabe, né, principalmente os mais jovens, que a educação nem sempre foi um direito garantido a todas as crianças. Isso é fruto de uma luta histórica lógico. Que vem ali do final dos anos 70, os anos 80, com muita força, né? Na verdade, vem de um pouco antes, mas ganha muito peso nesse período, que também coincide com a redemocratização no Brasil. Só que, nesse período, tem o professor Denis de Oliveira, que é meu orientador, ele tem um livro chamado Racismo Estrutural, uma perspectiva histórico-crítica, onde ele fala que é uma coincidência trágica na história do Brasil, porque no período ali dessa redemocratização, da efervescência das lutas populares contra a carestia, né, pela luta trabalhista, né, o sindicalismo, muita força, a luta pela educação, pelo Sistema Único de Saúde, coincide que no mundo a gente está vendo aquilo que ficou conhecido como o fim da história, né? O momento ali em que cai o Muro de Berlim, né? Acaba o projeto socialista real, e ganha muito peso uma agenda neoliberal. E o Brasil, ele vive esse conflito. Você tem, de um lado, uma ascensão social clamando, né, por um estado de bem-estar social, por garantia de direitos. Por outro lado, você tem uma pressão, né, tanto externa quanto de uma burguesia interna, por uma agenda neoliberal de Estado mínimo, de restrição. Retirar direitos ao máximo. Retirar direitos ao máximo, etc. Então, essa tensão vai marcar, né, os anos 80, 90 e parte das lutas que estão colocadas hoje. E eu enxergo a cultura, principalmente a cultura periférica, como um elemento que contribui para tensionar para o nosso lado a educação pública no Brasil. Então, se você pensar na década de 90, o hip hop teve um papel importante. No início dos anos 2000, os saraus, você acompanhou bem isso, né? Sim. Os saraus periféricos. Mais recentemente, os slams, né? As batalhas de rima. Todas essas expressões, né? Hoje você tem um Sérgio Vaz numa biblioteca de uma escola, né? Coisa que a gente não imaginava há 20 anos atrás. Quando você começou a lecionar, você nem imaginava jamais essa possibilidade, né? Então, isso é fruto do quê? Dessa tensão, né? Então, de alguma maneira, essa cultura... por que me interessa debater isso, né? Estudar sobre isso? Para entender, né? Se de um lado, né, estão querendo a escola cívico-militar, estão querendo acabar com o piso da educação, dos professores, com o Fundeb, com etc, etc. Do outro lado, tem uma gama de professores tensionando esse chão de fábrica que é a escola,
por uma escola libertadora, democrática, e tem como principal aliado a cultura periférica. E aí entra o Islã. Aí entra o Islã. Né? Legal. Então, você vê, por exemplo, o Islã interescolar, ele começou em 2015, né? Se eu não me engano, estou falando aqui de cabeça. Começou com 4 escolas da Zona Leste. Hoje, o ano passado, só o Islã da Guilhermínia, com esse projeto do Islã interescolar, atingiu 330 escolas. Sim. Né? Em 2025, esse número deve ser ultrapassado. Sim. Né? Só no estado de São Paulo, incluindo capital, região metropolitana, interior e litoral. Nós temos 5 mil escolas no estado de São Paulo. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir ampliar isso, acho que é uma luta, né? E veja, debate importante. Isso é o que isso é o que é mapeável, né? Fora o que acontece espontaneamente. Exatamente. É igual, por exemplo, a Lei 10.639, né? Que é a lei que obriga o ensino da história da cultura africana, afro-brasileira e agora indígena. Se você olhar para a política pública, para a estrutura da secretaria, você vai dizer, olha, isso não está sendo aplicado. Não tem uma política do governo do estado, do governo municipal de várias cidades, que implemente de fato, efetivamente, essa lei. Mas se você vai para o chão da escola... Tem muita gente fazendo trabalho antirracista. Exatamente, exatamente. Deixa eu só fazer, assim, você tocou na questão do rap, né? Na sua fala você citou o rap, falou do sarau, coisa e tal. Monique, queria te perguntar uma coisa uma inquietude, né? A gente percebe o rap com toda a sua importância, como o rap, de certo modo, sempre foi um espaço mais masculinizado, né? Fala um pouquinho pra gente, como é que é ser mulher participando do Islã? Olha, no Islã, eu iniciei agora, né, ano passado, por ali, e eu já vi que nós temos um espaço, não é a minoria, nós estamos presentes, na cena agora quem está grandiosa é a Milene, e é um espaço que o Islã, eu acredito, pelo que eu vejo, o convívio, que ele é um espaço que ele tem mais oportunidade igualitárias, tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas a cena do rap não são assim. As MCs são poucos consumidas, as músicas. Agora, estourando, temos a Luana, a Júlia Costa, a Tati Tracy, mas quanto tempo isso levou para elas estourarem, para as pessoas escutarem, não apenas ouvirem, escutarem o que elas estão falando, o que elas têm a dizer, referente à sua perspectiva de vida, a vivência delas. Para mim é muito importante. Eu cresci escutando samba, rap, funk, tudo uma mistura ali em casa. E no rap eu comecei escutando, primeiro foi o Emicida. Sim. Projota, minha mãe e meu pai apaixonados por Racionais. Aí eu fui pegando ali, pegando aqui, comecei no poesia acústica. Negrali, maravilhosa. E é um espaço que a gente está conquistando. Temos muitas barreiras ainda, mas estamos conquistando. Eu acho importante que uma coisa que me dói muito é que em toda a roda de Islã, se tem alguma mulher recitando, ela está recitando sobre violência sexual, ela está recitando sobre assédio, ela está recitando como ela foi calada, silenciada em algum momento. São as violências que ela sofre no cotidiano, né? Exatamente. Elas relatam muito isso. Falar, gente... Normalmente fala, vamos fazer uma poesia de amor, recitar poesia de amor, porque a gente não vive só de guerra. Lógico. Só que a gente vive mais de guerra do que de amor. Sim. Porque, com certeza, diariamente, as mulheres são assediadas, são silenciadas, caladas. A gente está tentando dominar o nosso espaço. Sim. Todo espaço é de todo mundo. Boa. Então, a gente está conquistando ali o nosso cantinho e vamos continuar. Legal, legal. Contribuição importante. Juninho, fala um pouquinho pra gente, depois desse histórico, todo esse histórico que você faz, como é que se dá a evolução do sarau para o Islã? Fala um pouquinho pra gente da diferenciação de um para o outro. Legal, acho que é interessante sempre notar que as culturas elas não nascem do nada, né? Então, se você pensar, o rap tem uma consequência direta ali da black music dos anos 70, né?
Aí quando você pensa os saraus, né? A ideia vem ali de um movimento que inicia, inclusive, com o Ferrez, né? Sim. Da literatura marginal, né? Você pega, por exemplo, aquelas edições especiais da Caros Amigos, né? Tem lá, são vários rappers, né? Transformando as suas letras em forma de escrita ali, de revista, de livros, né? Então, o sarau, ele é uma consequência direta da cultura hip hop. Obviamente tem sua singularidade, né? Assim como também os slams têm uma conexão direta tanto com a cultura hip hop como com a cultura dos saraus, né? Mas qual que é a diferença básica entre um e outro? O saraus, ele é uma dinâmica performática cultural mais livre, né, onde você pode cantar, você pode declamar, você pode simplesmente ler um texto. É uma intervenção livre, né, onde as pessoas vão... E é muito interessante, né, você já conversou com o Sérgio Vaz aqui, Sim. Ele deve ter falado disso, né, o quanto que o grande barato do sarau da Cooperifa era desacralizar a poesia, né, era tirar a poesia, né, como um biscoito fino da burguesia e torná-la uma cultura popular, né? Sim. Ou seja, próxima das pessoas, preocupada com as pessoas. Então, acho que o grande mérito dos saraus é isso, é trazer a literatura, a poesia, como algo próximo das pessoas, como algo popular e livre, né? O slam, ele é um jogo, né? Essa é a grande diferença. Ele é um jogo... onde ele tem regras pré-estabelecidas. É uma competição, é um jogo onde você tem regras para que ele se execute, né? A regra mais convencional é que cada pessoa tem... Eu falo convencional porque às vezes tem alguns slams que criam regras próprias e tal, mas a regra que tem um certo padrão internacional, porque aí as pessoas podem competir localmente, estadualmente, nacionalmente e até internacionalmente. Sim. Você tem campeonatos mundiais hoje, né? Como aconteceu com o Emerson aqui no Como o Brasil. Emerson, que foi à França, Sim, né? sim. Em 2014, se eu não me engano, né? Então, quais são as regras básicas do slam? O poeta, ele tem que ter um poema autoral, então já é uma diferença do sarau. O sarau, você pode ler uma letra de música, um livro de uma pessoa... No slam, não. É um texto próprio, né, autoral. A pessoa tem 3 minutos para declamar esse texto, né, e ela não pode usar nenhum adereço, nem apoio. Então, ela só pode usar a voz e o corpo. Ela não pode usar nada, nenhum adereço, nenhuma fantasia e etc. E aí, ao final dessa performance, tem um corpo de jurado, que a Cristina, né, que é do slam da Guilhermina, fala que os jurados, né, eles são o dado do slam, né, porque é escolhido de forma aleatória, diferente, por exemplo, das batalhas, né, que você tem ali os jurados profissionais, porque você tem o rap, né, as batalhas de rima, né, de rima, sim. Aí você tem ali um jurado que ele é profissional, porque ele vai analisar se a pessoa fez uma punchline, se ela fez ali se ela rimou em cima da batida, ela tem um monte de critérios técnicos. Tá. No slam, não. No slam é o que bater no coração do jurado ali. Tá. Quanto mais ele não souber, nunca ter participado, mais surpreendente pode ser o resultado desse slam. Bacana. Né? Então, aí ele pode dar uma nota de 0 a 10, né? E aí, dessas 5 notas, fica a maior, exclui a maior e a menor. E aí começa geralmente com 12, isso depende de cada formato, mas geralmente começam com 12 e vai subindo até ter um campeão. Entendi. Né? São geralmente umas 3 rodadas para definir quem que vai ser campeão daquela edição daquele jogo. Que bacana. Ô Monique, e você acha que essa competição, que é típica do slam, você acha que isso traz alguma negatividade no evento? Olha... Você viu que ele falou, né? Ele colocou que, aparentemente, o sarau é uma coisa mais livre. Ele usou essa palavra. Sim. Essa competição, você acha que pode gerar alguma negatividade no evento?
toda competição gera uma negatividade em alguma coisa. É. E no slam, sim, porque a partir do momento que você tá ali para ganhar a nota, em vez de declamar a sua poesia, isso já é uma negatividade. Porque você tá tentando... como eu posso... É uma batalha. Você quer ganhar. Você quer ganhar. É. Mas quando você para de pensar em como que você pode declamar, para de ouvir, aí já é preocupante, porque você não tá ali. Mas pelo meio cultural, por você se nutrir. Você tá ali só pela competição. E você acha que esse sentimento de disputa entre as pessoas faz com que o outro deixe de ouvir? Depende. É? Se você tá ali ouvindo, pra você entender o que a pessoa sentiu, o que ela quis dizer com aquela poesia, ou de você tá ouvindo pra tentar ser melhor. Entendeu? Mas... Interessante. A poesia, o slam, é pra causar impacto, né? O nome já fala, slam. Uma batida de porta, algo impactante. Então, quando você tá no slam, você vai ser impactado com algo, com as poesias, com as posturas, com os poetas. O slam é para causar o impacto. E aí, tem isso de você pensar só na competição e de você pensar em todo, porque todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Tá. É interessante porque dá para se olhar de vários lugares, né? Então, por exemplo, o Mark Smith foi o cara que meio que se convencionou dizer que criou as regras, né? Pensou essas regras desse jogo. Ele é lá de Chicago, né? Nos Estados Unidos, e ele fazia um sarau num barzinho lá de Chicago. E aí ele percebia que as pessoas não prestavam muito atenção no sarau. Então, a competição, ele criou o jogo para despertar o interesse do público. E deu certo. E deu certo. Com certeza. Entende? Então, tem essa... Obviamente... Meu papel é provocar vocês. Você tem... Você pode olhar de muitas facetas. Então, sim. Eu lembro, por exemplo, hoje a gente não tem mais o sarau da Cooperifa, né? Mas na Cooperifa, uma das coisas mais difíceis era você conseguir manter todo... Né? Inclusive, toda hora o pessoal fala, o silêncio é uma prece, só pode bater palma, né? Ou falar depois que o poeta... Mas era muito difícil você conseguir, durante 2 horas, manter todo mundo ali concentrado e tal. Como né? acontece no slam. Agora, exatamente no slam e também nas batalhas de rima, que eu tenho acompanhado mais de perto. A galera entra em transe ali, muitas vezes assim, gera uma energia, né, um grau de concentração, né, saber quem vai ganhar, quem não vai, qual a nota, a expectativa que se gera, a indignação com a nota. Sim, a indignação com a nota é o maior. O povo, entendeu? Isso conta, de alguma maneira, o público se torna parte do negócio. Ele não está ali só passivamente absorvendo, né? Ele também é parte daquela brincadeira, daquele jogo, né? Então, obviamente que quando... aí olhando para o lado dos poetas, né? Ou dos MCs, etc., quando você torna isso o seu meio de vida, aí que a coisa começa a mudar um pouco a chave, porque aí você tenta se profissionalizar a partir disso, né? Eu acho que a cena do slam ainda é menos do que do que é o rap hoje. Do que nas batalhas de MCs, né? De rima, né? As batalhas de rima, hoje você tem equipes, né? Times, vale muito dinheiro, né? Então o cara pode viver profissionalmente de uma batalha. Ele pode viver um longo período profissionalmente, igual jogador de futebol. Você pode ter uma carreira ali de um período voltada e você ter uma condição de vida, não vai ficar milionário, mas ter uma condição de vida bacana. No slam a cena é menor, isso é mais difícil. O slammer ele tem que se multifacetar, né? Então ele tem que fazer ali o fanzine dele, ele vai tentar publicar o livro dele, ele vai ser oficineiro, ele vai ser um arte educador, ele não vai conseguir viver só da batalha em si, né, de poesia. Ele vai buscar ali
coisas... A batalha é o cartão postal dele. Exatamente. Então, às vezes ele não está preocupado em ganhar, ele está preocupado em performar bem para no final ali conseguir vender o fanzine dele e conseguir voltar para casa. Exatamente. Tem isso também, não tem, Monique? E mesmo assim, nesse trabalho todo, o slam ele não tem um grande reconhecimento quando a gente trata de reconhecer como artista. Porque a gente faz o trabalho nas escolas, alguns são voluntários, alguns são pagos, apresentações, tipo, as pessoas convidam, mas na parte que você fala, o cachê, ajuda de custo. Porque pra gente se deslocar, infelizmente a gente tem um custo. Pra gente se alimentar, tem um custo. Tudo tem um custo. Sim. Então, a gente cria vários meios. Olha, vamos fazer uma oficina, mas a gente precisa do material para essa oficina. Sim. A gente precisa da passagem para essa oficina. A gente precisa se alimentar para realizar essa oficina. É interessante essa reflexão, porque todo mundo que quer levar o slam para a escola e muitas vezes não sabe como, é importante que pense nesses detalhes. Sem dúvida. Esses detalhes fazem muita diferença, né? Sim. Não é um mero detalhe. Tem que encarar os artistas como trabalhadores da cultura. Sim. Essas pessoas são trabalhadores. Serginho, eu vou dizer uma coisa para você, cara. Eu já vi poetas, em 3 minutos, fazer uma análise de conjuntura muito melhor do que muito militante experimentado. Sim. Né? Então, no meu trabalho... De forma poética. No meu trabalho de mestrado, eu faço uma análise de conjuntura só usando poesia. Inclusive, um dos caras que eu quero mandar um abraço aqui é o Lucas Afonso. Para mim, é um dos caras mais incríveis, assim, com uma capacidade de síntese absurda, né? Entre vários outros, né? E outros. Então, é um trabalho intelectual, cara. Sim. Você escrever uma poesia de forma autoral, performar em cima desse texto, né? Se apresentar. Isso exige leitura, exige dedicação, é horas de trabalho. Então, se a gente não enxergar, né, dessa maneira, que são trabalhadores da cultura, né, então a esquerda tem muito esse defeito, assim, sempre vê a cultura como uma cerejinha, como algo, um hobby e tal, e muitas vezes não enxerga profissionalmente isso, né? Então, acho que isso é uma militância, é uma escolha de vida. Sim. Mas as pessoas precisam comer, se alimentar, pagar boleto e etc. Né? Então, acho que nós precisamos entender isso, militar, né? Isso com mais força no nosso campo, né? De Sim. Que são trabalhadoras e trabalhadores da cultura. Legal, bacana. Ô, Monique, e fala um pouquinho pra gente como é que foi a sua experiência na escola. Porque foi na escola que você se deparou, num primeiro momento, com o slam, correto? Sim. E como é que foi essa experiência? Foi incrível. Eu escrevi algumas poesias, só que eu ainda não formatava como poesia. Pra mim não era poesia, era só coisas aleatórias que vinham na minha cabeça e eu escrevia ali escondido, porque eu tinha vergonha. Das escritas, e aí uma professora minha, a professora Suzana, beijo, você é maravilhosa. É a sua inspiração, professora Suzana? A professora Suzana que me apresentou o slam. Ah, sim. Assim, presencialmente. Eu assistia, porque como eu moro longe, Jardim Japão é longe. Então, pra mim, sair do Jardim Japão, pegar 2 ônibus, ir até um slam, voltar, metrô, além do custo, tem a preocupação. Sim. Porque eu fiz 21 esse ano. Eu não conhecia ninguém que gostava dessas coisas, dessa cultura que nem eu. E pra minha mãe também, pros pais, é muito difícil. Falar, olha, mãe, eu tô indo em um slam, que eu não conheço ninguém, eu vou pegar 3 ônibus, vou pegar o metrô, não sei que horas vai acabar. Então, eu acompanhava mais pelo YouTube. E aí a professora Suzana, ela trouxe, na época era o slam do Mangue, levou até a escola, né, até a minha sala, eles fizeram uma apresentação, eu fiquei encantada. Nossa. Fiquei apaixonada, conversei assim, peguei o número com o pessoal, e aí passou um tempo, eu tava no primeiro ano, aí entrou a pandemia, aí eu terminei a escola, comecei a faculdade, eu estava cursando pedagogia, e aí o Cauê, ele me mandou mensagem falando, olha, estou voltando para Cotia, você ainda tem interesse no slam?
Falei, tenho. Ele falou assim, então, tem uma proposta. Você quer ser organizadora junto comigo? Eu falei assim, como assim? Eu nunca declamei nenhum Islã. Ele falou assim, olha, mas você tem a vontade. Já começa daí. Se você tem a vontade... Meio caminho andado. Legal, né? É meio caminho andado, a gente vai se lapidando ao decorrer do tempo. E aí ele convidou eu e a Suiane, que também nunca tinha participado. A Suiane participa das batalhas de rima, ela assiste, assim. Só que eu e ela, nós nunca tínhamos declamado em um Islã. É, Então foi algo muito doido, organizar um Islã sem nunca ter participado. sim. E aí foi a melhor experiência que eu tive até agora. Que eu comecei a conhecer outros lugares, a cultura. Comecei a me nutrir mais esteticamente. Nutrir esteticamente que eu falo. Aumentar seu repertório. Sim. E o Islã, quando você chega lá e você vê pessoas parecidas com você, que você não se sente mais uma, tipo... Não se sente incomodada com o seu cabelo, não se sente incomodada com a sua roupa. Porque você sai de neguinha pra negona. Entendeu? Tipo assim, porque em alguns lugares que a gente chega, com certeza a gente é olhada de outra forma. Quando a gente chega no Islã, se familiariza, assim, com as pessoas, com a forma de falar, com a forma de vestir, com o cabelo. Você fala, não sei se meu cabelo tá bom. Preta, você tá linda. e antes você estava, não, vai lá no banheiro e passa uma água pra baixar. Então, é algo além de poesia. É de alma. É de alma. Vai muito além da poesia. A arte, ela é incrível. E no Islã você vê isso, você vivencia isso. Você vivencia tanto algumas... Como posso dizer? Como os... Ai, gente... Os jurados, normalmente sim. eles não conhecem, estão passando por ali. Então você vê um racismo de senhorita Morelli. Tipo, vamos dar uma nota mais baixa? Tipo, porque ele foi muito específico quando ele falou do racismo. Quando ele fala que ele sofreu racismo, e aí ele conta mais, a nota provavelmente é uma nota menor que uma pessoa que falou sobre outro assunto. Ou que não foi tão direto. Então tem isso também. Tem isso também. Tem isso, com certeza. Legal. Juninho, e diz uma coisa aqui pra gente. O Islã tem sido um instrumento importante no combate ao racismo, na sua opinião? Sem dúvida, né? Porque a cultura periférica como um todo, né? Ela nasce de um grito, de uma indignação, de um protagonismo, né? Então, esse depoimento que a Monique acabou de fazer aqui é muito interessante, né? Sim. Então, você combina, primeiro, uma professora sensível em sala de aula. Professora Suzana. Professora Suzana, né? De que ela era? Desculpa. Português. Professora de português. Entendeu? Então, olha só que interessante, né? O disparador, né? Então, uma professora sensível em sala de aula que olha para uma aluna, né? Percebe sua aptidão, seu desejo, traz um leque de possibilidades, né? E depois o quanto que isso se transforma, né? Quando você sai essa dialética, né? A escola sensível e aberta, que depois, né? Essa pessoa, quando sai da escola, vai construir a sua identidade e se encontrar nesse espaço de produção cultural. Então, essa produção cultural, ela está intimamente ligada a pessoas que foram historicamente excluídas, marginalizadas, secundarizadas, né? Então, se você pega... eu costumo dizer que, por exemplo, o rap é um grito daquela juventude negra que estava sendo assassinada nos anos 90, né? Sim. Você quer entender os anos 90, é escutar o Sobrevivendo no Inferno, né? Como Você assistiu o documentário da Netflix sobre os Racionais? Sim, sim. Até preciso rever, né? Nossa, interessantíssimo. Então, é um grito daquela juventude que estava sendo massacrada naquele momento, né? Se você pensar, e assim sucessivamente, né? Então, o Islã hoje é uma expressão de empoderamento, de construção de identidade, de visibilidade, de afirmação, né? E é interessante, por exemplo, conversando com a Cristina, né, que é uma das organizadoras do Islã Interescolar, ela falou o quanto que tem professores que utilizam... Porque, assim, a base do Islã Interescolar são os professores.
Eles que são o elo, né? Muitas vezes enfrentando... Os intelectuais orgânicos. E muitas vezes enfrentando ali os micropoderes, né? Sim. A direção, a coordenação, a supervisão, né? Os demais professores. Outros professores, exatamente. Então, ali enfrentando todas essas contradições, né? E ela disse que tem muito professor que consegue fazer com que o Islã entre na escola utilizando a Lei 10.639 como argumento para possibilitar entrar. Então, não, tem uma lei aqui. Sim, e tal. sim, então, sim. veja como está associado, né? Sim. Mesmo que não explicitamente, né? Então, você já conversou com o Hermes, você vai dizer, não, olha, não está escrito que no Islã só pode poesia militante, né? Lógico. Você pode falar sobre o que você quiser, a poesia, desde que ela seja autoral, né? Mas é nítido, né, como a própria Monique falou, né, que é muito comum que as mulheres usem esse instrumento para denunciar, né, violências e indignações sobre situações, né, que negras e negros utilizem para denunciar o racismo, que pessoas LGBTQ+, também vão trazer as suas narrativas e as suas angústias, né? Então a cultura ela não é algo alheio, né, às contradições e os desafios que as pessoas trazem na sua trajetória. Então tem muito a ver com quem protagoniza essa cultura, o discurso e aquilo que ela apresenta. Então, sem sombra de dúvida, o Islã é uma ferramenta fundamental de construção de identidade, de conscientização, de disputa política na sociedade. E disputa do currículo. Disputa do currículo e de enfrentamento ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia e por aí vai. Tá. E Monique, você tem tido acesso, contato com pessoas LGBTs, indígenas nas escolas? Pessoas com deficiência, por exemplo? Você já se deparou? Sim. E como é que você tem amigos assim que estão fazendo o Islã, estão se envolvendo nisso? Você tem algum exemplo que você possa falar? Exemplo? Não, você conhece alguém que é LGBT que está se envolvendo no Islã na escola, por exemplo? Tem. E tem assim, algumas pessoas, os alunos principalmente, eles se sentem acolhidos. Porque eles estão vendo alguém que nem eu está fazendo isso. Sim. Outros já têm aquele olhar de... Outros alunos, né, já tem um olhar mais preconceituoso. Tava rodeando para não usar essa palavra, mas é preconceituoso, sim. E a escola não é uma ilha, né? Óbvio que tem, né? Sim. E isso vem muito de casa. E da escola mesmo. Porque se eu tô em um espaço dentro da minha casa, meu convívio é esse, as minhas crenças são essas. Quando você sai da sua casa, você convive com outras pessoas, com outras crenças. Então, você é obrigado a respeitar. E como respeitar a diversidade, como que eu posso entender a diversidade? É apenas respeitar o outro. É uma coisa simples que se torna tão difícil. Isso eu acredito que a gente aborda isso na escola, na educação infantil, para mim é o mais importante, porque é ali que eles estão começando. É ali que eles estão se socializando. Então, quando você está dentro de um espaço infantil, onde a creche, a escola, ela tem ali o espelho, ela trabalha artistas negros, você trabalha artistas LGBTs. Sim. Você já está incluindo, essa criança ela já está vendo, ela não precisa mais esperar ela crescer, ir para o 7º, 1º, 2º ano, porque ela vai criar a sua própria opinião, ela vai entender, ela vai respeitar, ali ela vai aprendendo. E não precisa ser só no dia 20 de novembro, né? Exatamente. No dia 8 de março, pode ser o ano todo, né? Porque... resolvemos uma equação, viu? Isso é só um mês que tiram para falar de uma pessoa. Eu tenho até uma poesia que ela chama 20 de novembro. E eu falo que é somente esse mês, novembro, somente este mês querem falar de pessoas pretas, que vestem preta, que comem... É apenas dia de falar sobre feijoada. O prato típico é feijoada. Dizer que respeita todas as religiões de matrizes africanas, mas chuta que é macumba. Sim.
Porque é somente no mês de novembro que a gente fala sobre o povo preto, que como é legal, novembro vamos usar turbantes, escola toda colocando turbante, sem saber o porquê tá usando turbante. O Islã proporciona algo diferente nesse sentido, porque toda hora está discutindo a questão do negro, a questão do LGBT, das pessoas com deficiência e por aí vai, certo? O Islã, ele é livre. Ali você coloca tudo o que você sente. Além do racismo, a ansiedade, suas emoções. No Islã, qualquer um pode participar. Tanto que nós temos o sarau também. Nosso sarau, a gente tem um intérprete de Libras. Que nós usamos, né? Nós temos o intérprete de Libras. Tem o sarau, que ele é somente para... Sem intérprete de Libras, o sarau é feito com Libras, o sarau todo, e não tem intérprete. Porque é somente daquela... Não somente, mas o público-alvo são eles. Porque quando eles vão em outros slams, não tem intérprete de Libras. Ah, não? A maioria não. Porque para você ter um intérprete de Libra, Sim, lógico. você precisa pagar para aquela pessoa estar ali. Pagar um cachê, porque é um trabalho. Sim. Mas como que a gente, articulador cultural, trabalha ali 6 por 1, vamos conseguir, a gente já tira o da passagem, para fazer uma coisa ou outra, premiação, para pagar um cachê para um intérprete de Libras. Aí que entra os editais, mas nem todos conseguem os editais. Sim. Legal. Interessante, Monique. E, Juninho, a Monique está falando aqui de uma experiência, um depoimento interessantíssimo, porque vem da escola e tudo mais, tem relação com a escola, né, permanente, e a escola hoje ela não está fácil como não está o mundo, né, a gente vive um momento conservador, não é no Brasil isso é no mundo, né, então a gente está percebendo uma inversão dos valores. Então, gente que se diz cristã, de repente defende armamento, é preconceituoso, e por aí vai, né? Coisas muito sérias, né? Então, seres humanos que são contra os direitos humanos, né? Que são a favor da tortura, e por aí vai, né? Então, a gente está vivendo no mundo um problema, uma inversão de valores, uma crise do ponto de vista da civilização, né? Sim. Então, a gente está vendo isso em vários momentos, né? E aí eu te pergunto, né? Nós estamos pegando uma escola hoje, que é uma escola que está sendo privatizada, né? Então, a nossa luta ela é firme, ela é forte, mas a gente está percebendo isso avançando. É uma escola que o que conta é a plataformização, é uma escola que não se preocupa, né, com a climatização no seu interior, no momento de calorão como esse, que dificulta a aprendizagem. É uma escola que está avançando no projeto, no programa da escola cívico-militar. Logo, né, uma escola com bem menos ou sem liberdade. Né? E como combater isso, né, com o Islã, como fazer a disputa, sendo que o Islã vai na contramão disso. Ainda bem, é uma resistência. Sim. Como é que, na sua pesquisa, nas reflexões, na sensibilidade que você tem, como é que você percebe esse combate? E os desafios dele? Eu acho, Serginho, que o primeiro desafio é que o problema da escola, ele não pode ser encarado apenas pelos profissionais e pelas pessoas que estão dentro da escola, né? Então, esse tem que ser um debate, uma bandeira da sociedade, né? Então, a gente precisa extrapolar os muros. Para defender... Os muros da escola. Né? Para defender a escola, nós precisamos ir para além dos muros da escola. E dos sindicatos. E dos sindicatos, exatamente. Né? Então, eu acho que, por exemplo... O sindicato deveria ter uma relação muito mais próxima com essa produção cultural, serem aliados muito mais orgânicos, né? Porque eu acho que o Islã Interescolar ele tem um slogan que eu acho fabuloso, que é das ruas para as escolas, das escolas para as ruas, né? Que é um pensamento dialético, né? Sim. Pensando essa conjunção mesmo, né? Essa troca, Então, da mesma forma... então, por exemplo, uma escola que
Olha que loucura o tamanho do retrocesso que a gente está tendo, né? Eu lembro que no início dos anos 2000, eu ainda estava recém saindo do ensino médio, existia uma crítica muito grande, por exemplo, à escola na família, né? Que era, por quê? Porque era uma certa precarização, né? Os estudantes que... Era meio que um estágio, né, para estudantes que... É a escola da família. Escola da família, né? Que aí o cara ia lá, fazia uma faculdade, aí para ter um abatimento, ele ficava o final de semana inteiro lá na escola. Tinha uma certa precarização ali nos profissionais que estavam dentro atuando, né, na escola da família, né? Eu lembro que a gente tinha uma crítica a isso e tal. Mas, por outro lado, era uma experiência que as escolas ficavam abertas no final de semana. As pessoas ocupavam a quadra da escola, o pátio da escola tinha atividades culturais, etc. Então, de alguma maneira, um equipamento que estava inserido na comunidade. Com política pública definida. Uma política pública. Nos últimos anos, o que a gente está vendo é um equipamento isolado. É um presídio com um monte de trancas, né? As pessoas desesperadas porque não pode roubar o computador, etc., né? Que é real isso, mas vai criando uma tal estrutura de proteção que acaba excluindo essa estrutura do entorno dessa comunidade, que talvez, se tivesse mais presente participante, ela mesma faria a segurança desse espaço e não permitiria a depredação, o furto, porque ela se sentiria parte daquilo, né? Então, eu não consigo enxergar que diante de... acho que a maior prova disso, assim, parte da estruturação da extrema-direita no Brasil, ela começa quando? Com debate sobre a escola sem partido. Escola sem partido, exatamente. Né? Hoje já... Que era com partido, aliás, né? Partido de direita. Hoje evoluiu para o cívico-militar, para coisas mais pesadas, né? Mas você começa lá com escola sem partido, né? Você vê lá o Brasil Paralelo disputando o currículo das escolas, né? Sim. Então, se a extrema-direita sacou que é de fora para dentro que você disputa e a educação é um polo importante, por que a gente ainda não entendeu que é central a disputa da educação para um projeto de sociedade, né? Para onde que a gente quer que a sociedade caminhe, né? E isso não pode ser uma responsabilidade só dos professores que fazem de toda a sociedade. A resistência. Lógico, né? lógico. Os professores hoje fazem uma resistência, fazem ali uma trincheira, né? Mas nós precisamos fazer com que isso vire uma demanda da sociedade. Eu acho que esse é o desafio que está colocado. E quando você fala isso, é importante porque a eleição sempre é um processo bastante demagógico, antes de tudo, né? Porque todo político fala que educação tem que ser prioridade. Aí, na hora de você defender um Plano Nacional de Educação, que você tenha que investir um PIB maior para que tenha mais bibliotecas, para que se tenha uma melhor climatização nas escolas, para que os professores sejam valorizados, para que você tenha ações, uma melhor estrutura na escola, os caras votam contra. Serginho. Então, é muita hipocrisia. A gente está falando da escala 6x1, né? Por exemplo. Vida além do trabalho. Né? Sim, sim. A escala do professor geralmente é no máximo 5 dias na semana, mas numa carga horária absurda, né? Sim. Você pensar um professor que entra às 7 da manhã e sai às 11 da noite da sala de aula, isso é desumano, cara. Isso é desumano, né? Então, a vida além do trabalho perpassa, inclusive, esses profissionais, né? Com contratos cada vez mais precários. Exatamente. Né? Então, o que é um categoria O, se não um precarizado hoje, né? Com uma responsabilidade cada vez maior e com uma condição de trabalho cada vez pior, né? Então, isso... E eu não sou professor, não estou na sala de aula, mas eu sei a importância disso, né? E eu acho que isso tem que ser a agenda do dia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, legal, bacana o debate, assim, nós estamos nesse momento, Monique, 400 escolas estão sendo consultadas, né, para saber
se as comunidades vão aceitar, as comunidades, os professores, os estudantes, que essas escolas se tornem cívico-militares, né? E uma escola se tornando cívico-militar, ela vai entrar numa regra que vai na contramão disso que a gente está buscando aqui e nessa negatividade que você apontou agora há pouco, que diz respeito a você deixar o seu cabelo do jeito que você quer, você não poder utilizar o seu piercing, você não poder pintar o seu cabelo uma cor diferente, né? Você ser racializado, você ter preconceito por caso você seja um LGBT. Essa é a escola cívico-militar, né? Onde se mistura, né? E se confunde uma pedagogia militar, né? Com uma pedagogia para a vida. Essas coisas elas são contrárias nessa lógica da escola cívico-militar. E já tem 70 escolas, o projeto inicial é um projeto de 100, e a ideia deles é que se tenha, nesse ano, 100 escolas cívico-militares. Então, é um debate que a gente está fazendo. Não sei se perto da sua região alguma escola está sendo consultada, mas é importante que todo mundo saiba disso e que a gente tenha uma reflexão com as comunidades e coloque no Islã o significado disso, porque é muito triste o caminho que estão querendo levar as escolas públicas. Então, na minha região, em Cotia, se eu não me engano, tem uma, mas não me recordo o nome. Sim. E assim, gente, não dá. As crianças, os estudantes, os professores que não concordam, porque a gente não tem condições de a gente quer uma educação, um ensino, para que as pessoas... Nós queremos adultos inteligentes, que são críticos, né? Só que nós não queremos criar crianças inteligentes e críticas. Porque, é uma contradição aí, né? Entendeu? Não queremos criar essas crianças, que elas sejam inteligentes e críticas, porque lá na frente elas vão ser adultos inteligentes e críticos que podem trazer uma revolução. E aí que entra, acredito eu, a escola militar, porque essa geração estão vindo com base. E aí, como a gente começar a regredir, sim, a ameaça é menor. Então, nós não podemos aceitar, né? Temos que reivindicar como protestos, o que puder. O Islã também. O Islã é uma... O Emerson agora há pouco, o Emerson ele fez um Islã contra as escolas cívico-militares. A gente até soltou o poema dele. Com poesia, o sarau. Saraus, sim. Tem muita... A arte, ela fala muito. Músicas, posts, fotografias, a história em si. Então, nós podemos só olhar para o passado, para não repetir o mesmo erro. Tá, legal, bacana. Juninho, olha só. A gente está percebendo uma inversão de valores no que diz respeito à democracia bastante significativo, né? Então, estamos percebendo uma grita, né, por parte de alguns setores da sociedade em relação à prisão daqueles que, no dia 8 de janeiro de 2023, invadiram o Congresso Nacional, o STF, quebraram tudo, fizeram cocô nas obras de arte, picharam, arrebentaram com tudo. Sim. E aí essas pessoas hoje estão sendo julgadas, punidas, obviamente, porque é um atentado à democracia brasileira. Então, há uma polêmica. Você acha que deve ter anistia para essas pessoas? De forma alguma, né? Por quê, Juninho? Fala pra gente. Olha, a gente luta por uma democracia que vai além dos limites que essa democracia que a gente tem hoje, né? Mas o pouco que a gente tem foi conquistado com muita luta e muito suor, né? Muita gente tombou, lutou, dedicou suas vidas, né? Assim como a gente remonta, né, a abolição não só a um desejo das elites, né, ou uma imposição dos ingleses, né, como se tentou contar a história,
a gente gosta de contar a história da abolição a partir da quilombagem, né? A partir dessa movimentação de baixo para cima, dos quilombos e etc. Então a democracia, mesmo com seus limites que ela tem hoje, né? De ainda atender pequenas, né? Minorias, mas que são maiorias do ponto de vista econômico, mas mesmo essa foi conquistada com muito suor e muita quilombagem, né? Com muita luta. Então não dá para brincar de democracia, né? Por um projeto e trocar por um projeto autoritário que cerça direitos, né? A gente quer derrubar essa estrutura de sociedade, mas isso só faz sentido para nós se ela for construída com milhares de pessoas, se isso for um desejo da maioria das pessoas, for um desejo popular de forjar uma nova sociedade com outros valores, com outras dinâmicas. Então não dá para aceitar que uma meia dúzia fardada queira determinar os rumos de 200 milhões de pessoas, né? E a partir dos seus interesses e das suas mobilizações. Então, é inadmissível, né? Obviamente que muita gente foi de boiada na história, mas a vida é feita de escolhas, né? Então, se você escolheu ser boiada, né, desses que sabiam muito bem o que queriam com o seu projeto, infelizmente vão pagar as consequências disso, né? E é interessante, né, porque essa elite, essa pequena elite que tentou forjar esse golpe, ela esqueceu de um detalhe importantíssimo, né? Que os golpes militares na história do Brasil não foi só uma vontade de um setor militar. Isso estava combinado com as elites nacionais, com interesses econômicos, interesses internacionais, né? Então eles achavam que pela boa vontade, né, ou pela força da vontade deles, como dizia lá o Fujão, né, que está lá nos Estados Unidos, né, com um soldado e um cabo... O Bananinha? Né, o Bananinha ia tomar o poder judiciário do Brasil, né? Então eles estão sofrendo as consequências dessa arrogância, inclusive, de achar que poderiam simplesmente tomar de assalto o poder do país e impor um regime a toda a sociedade, né? Então, acho que esse é um debate importantíssimo, né? Que a gente tem que fazer na sociedade e disputar esses valores, né? Inclusive para que a gente possa avançar na democracia que a gente quer, que é uma democracia participativa, que as pessoas tomando decisão sobre os mais variados temas e questões nacionais, locais, regionais, mas para a gente poder chegar nesse estágio, não é regredindo que a gente vai conseguir. Então, é daqui para frente que a gente tem que buscar os avanços, né? Então, é fundamental que esse processo que está ocorrendo no país hoje seja levado a sério até o final e, em hipótese alguma, seja dado anistia para quem ousou tentar romper com o mínimo que a gente conseguiu avançar até aqui. E Monique, olha só a responsabilidade sua, hein? Uma jovem de 21 anos. Olha só o que você vai dizer agora, hein? Bolsonaro tem que ser preso? Sim. Por quê? Na sua opinião? Por N motivos. Os crimes que cometeu, claro. Fico nervosa. Pelos crimes que ele cometeu, que não foram poucos. Você acha que cometeu crimes na pandemia? Com certeza. Negligência de vacina. Presidente da República dizer que as pessoas não têm que tomar vacina, isso é um crime, na sua opinião? Sim, porque ele tem milhares de seguidores. Quando você fala para uma pessoa, se você é uma pessoa influente, você tem que ter responsabilidade no que você influencia. Então você, em uma pandemia, falar para as pessoas que a vacina não faz efeito nenhum, não é nada, é só uma gripezinha. Sim, gerou uma confusão generalizada, né? Sim, as pessoas pararam de tomar vacina
e foram transmitindo ainda mais os vírus para os outros, transmitindo essas informações falsas sobre a vacina. Entre mais. Sem falar desvio de verbas, né? Em tudo quanto é canto. Desvio de joia, né? Desvio de joia. A capivara é grande. A capivara é grande desse cara, né, gente? Legal, legal. Não, muito importante. Tá, gente, olha só. Tem uma questão, ô Juninho, que é sobre os filmes, né? Você poderia falar para nossa juventude que um filme ou uma música que você acha interessante para estar falando, para que as professoras, os professores possam utilizar em sala de aula? Olha, eu gosto muito dos álbuns de um grupo de rap que chama Záfrica Brasil. Záfrica Brasil. É um grupo que nasce em meados da década de 90, ali 95, 96, e vai ter... Eles estão ainda na ativa até hoje, né? Acho que tem 5 ou 6 discos lançados, né? Mandar um abraço pro meu grande amigo Gaspar. Grande Gaspar. Né? Eu acho que é uma figura, inclusive, para você trazer aqui para trocar uma ideia. Ali são verdadeiras poesias, história do Brasil em forma de poesia, ali, os discos, e também os discos solos do Gaspar, né? O rap psicodélico, o outro que eu não lembro agora o nome, Hip Hop Caboclo, né? São 2 álbuns interessantíssimos também. E o Gaspar tem uma relação muito estreita com a escola pública também. Sempre, né? Sempre. Ele é um cara muito presente nas escolas, Sim. Fazendo palestras, debates, performances, né? Então, eu tive a oportunidade de almoçar com ele junto com o Toninho, do Imbu. E aí ele... Essa resenha foi maravilhosa, com certeza. Muito legal, muito legal. Então, acho que os discos do Záfrica, né, são uma recomendação. E de filme, eu gosto muito, né? A gente falou dos Racionais. Você acha fácil no YouTube, se você colocar lá documentário do DVD Mil Cretas, Mil Cretas. Agora, Mil Cretas, Mil Crutas. Ih, me confundi agora. Tá. Mas dos Racionais, que é um DVD musical, mas tem um extra, que tem um documentário que fala um pouco sobre a contribuição negra na formação da cidade de São Paulo, começando lá no pós-abolição até os bailes black nos anos 80 e o hip hop nos anos 90. É interessantíssimo, assim, é um baita material para usar em sala de aula, para fomentar debates, discussão. Mil Crutas, Mil Cretas. Bacana demais. Monique, uma série ou um livro, se você puder sugerir pra gente, é muito legal. O que te inspira? Olha, eu assisto bastante séries. Livros, eu tenho uma pouca leitura, assim, não costumo muito. Tô criando esse hábito, mas porque para poder fazer poesias, extrair em lugares, aí eu preciso construir uma base. E essa base a gente constrói com leitura. Com a leitura. O livro, a série que eu indico, gente. Deixa eu ver. Eu achei que... Pode ser um filme? Pode, lógico. Escritores da Liberdade. Eu sou apaixonada por esse filme. Vou dar um spoilerzinho. Porque esse filme é de uma professora que ela começa a dar aula na Fundação Casa. E aí ela tenta explicar para as crianças, para os adolescentes que estão lá, a matéria. E eles estão lá com outros problemas, outras coisas que eles enfrentam. E ela consegue conciliar, ensinar para eles de acordo com a realidade. Tudo bem, você passa por isso, mas o que a gente vai fazer para você parar de passar por isso ou de conseguir mudar a sua situação? Você não consegue mudar agora, mas lá na frente. Como? E esse filme é muito interessante por isso. Gente, olha só, a gente está encerrando o nosso podcast. Quero, em nome dessa equipe, da equipe Flix, dos companheiros que têm
uma relação conosco e que ajudam a construir essa temática, né? Tem toda uma reflexão prévia que a gente sempre tem feito, acumulada a partir de reuniões de um coletivo de professores, e que traz todo esse repertório e essas preocupações para que a gente possa desenvolver temas como esse. Então, queria dizer isso, agradecer a presença, meu grande amigo querido, você é um querido Juninho. Monique, te conheci recentemente, mas espero que daqui a gente tenha uma grande amizade, muitas parcerias, acho que isso é muito importante. Desejo muito sucesso na sua carreira de slammer e que a gente consiga mudar a escola pública do jeito que a gente precisa, né? Fazer com que isso faça parte do nosso currículo e que a gente consiga que vários estudantes se tornem sujeitos de sua história a partir do slam. Tá gravando aí, gente? Sim. Gente, hoje nós tivemos aqui um episódio, pode olhar todo mundo para lá, aquela câmera aí. A gente teve um episódio muito bacana aqui com o nosso podcast, aqui com a presença da Monique, que é do grupo Raízes, Isso. lá de Cotia, tem uma experiência interessantíssima sobre o slam na escola. Nosso amigo, querido, grande Juninho. Satisfação, Serginho. Grande Juninho, assim, contribuiu pra caramba aqui sobre essa questão da experiência do slam interescolares e também com um debate aprofundado sobre uma série de temas que a gente está vivendo. Muito obrigado, de coração. Satisfação. Muito sucesso para vocês. Obrigada. E, por favor, peço aí pro povo assistir o podcast. Ah, sim. A escola pública, ela foi uma conquista da classe trabalhadora. Então a gente não pode abrir mão jamais disso. Então, parabéns, Serginho, pelo Alvorada e por toda essa luta e essa construção. E tamo junto. Assista esse podcast maravilhoso. Legal, um abraço, gente. Até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza.